Olá, galera do mundo do trabalho, espero que todas e todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento na disciplina com uma entrevista com a psicóloga Mariana Pompilho, tratando do acesso, da formação e do mercado de trabalho do campo da psicologia. Para essa entrevista eu tive a contribuição da galera do terceiro ano de administração, os quais eu agradeço. Então espero que vocês gostem e até breve. Pois se apresente, quem é a Mariana Pompilho, né? Vamos lá, né? Bom, gente, boa tarde, tá? Está sendo, né, um imenso prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Diego a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema que muito me agrada, né? Assim, eu poderia passar o dia todinho falando sobre o campo da psicologia, a psicologia aí nesse campo do trabalho, de como que se configura, quais são as potencialidades, quais são as forças, né, que nos vitaliza nesse campo, e também quais são os desafios, né, a psicologia, assim como várias outras, né, ou todas as áreas de trabalho têm os seus desafios, tanto interno, né, ou seja, o próprio campo da psicologia, que como a gente vai ver hoje, é um campo muito abrangente, né? Tanto de abordagens, de modos de ver o mundo a partir da psicologia, como de lugares, né? De setores e serviços. Então, eu tenho da psicologia do trabalho, psicologia organizacional, que vai ser muito focada em empresas, né? No campo privado, como, por exemplo, tem a psicologia jurídica, né? Você vai trabalhar no tribunal. Como psicologia clínica, que aí você pode estar fazendo esse manejo de modo mais individual, né, digamos assim. Então, tem um leque de possibilidades, né? Mas, inicialmente, eu posso estar falando do meu leque, né? Eu geralmente digo que eu habito vários lugares da psicologia e fora também da psicologia, né? E isso também é muito bacana nesse campo, né? Porque você tem essa possibilidade, né, de estar dentro, né, inserida mesmo no contexto da psicologia ou atravessada, né, em vários outros contextos, e aí você se apresenta como psicólogo, com o seu olhar, mas não é um contexto tão específico como o da psicologia, certo? Então, vou falar um pouquinho de como é que eu atuo. Eu sou psicóloga formada pela UES, tá? Na Universidade Estadual do Ceará, que foi onde conheci meu querido amigo e exemplar, né, sociólogo Diego, mas enfim, fiz psicologia na UES, né, e aí quando eu entrei na psicologia da UES, ela tinha acabado de se formar enquanto curso, ou seja, a minha foi a terceira turma, né. Teve um lado positivo, que foi o quê? Nós também participamos da construção da psicologia, né? Então, se tinham alunos que gostavam mais da área da saúde, aí a gente ia modelando também o curso para esse fim, porque éramos poucos, éramos só nós. Então, se a gente estava querendo isso, né? Então a gente ia modelando nesse sentido, né? Então, foram a psicologia tem um tempo de 5 anos, certo? Tanto na UES como na UFC, né? A diferença que havia, eu posso depois tá vendo para vocês, é que na psicologia da UFC, eles não tinham necessariamente que fazer um TCC, uma monografia. Poderia ser um artigo. E na UES, não. Na UES sempre foi uma monografia já naqueles moldes que tem em outros cursos, né? E que também é interessante porque se você for para uma especialização, enfim, né, você também tem já tem esse treino. Então, eu fiz psicologia na UES e, como eu disse para vocês, a gente pode também estar transversalizando, né? O que foi que eu depois não, acho que na metade do curso eu já comecei a ter interesse pela área da saúde, certo?
Então, depois eu vou explicar cada partezinha, mas deixa eu só falar da minha saga, da minha história. Então, eu me interessando pela área da saúde, eu busquei grupos de pesquisa no campo da saúde pública e da saúde mental. Então, a minha especialização também foi na UES, depois que eu fiz o curso, né, em saúde mental, e também fiz o mestrado em saúde coletiva pela UES, né. Hoje eu estou no doutorado, em saúde pública na UFC, né, sendo psicóloga. Essa é a minha, digamos assim, a minha trajetória acadêmica, né? Mas eu sempre gostei da prática, né? Porque eu me recusei a ser aquele professora que seja de mesa, certo? Assim, é muito difícil nós passarmos o nosso conhecimento apenas com o que a gente adquire nos livros. E aí eu fui para o mundo, né? Aí no mundo eu fui, né, me desenhando aí onde me achava, onde abria também a oportunidade e onde eu achava interessante. Aí eu segui um caminho que foi todo pelo serviço público, né? Tem áreas da serviço privado? Tem, mas era algo que eu não me interessava tanto, via que não tinha tanta habilidade para esse campo, então eu vi que eu queria me debruçar no serviço público e comecei. E aí eu trabalhei, né, como psicóloga, inicialmente no campo da assistência social, né, então veja que a gente não está tão específico, né, ou na saúde ou na psicologia, tem psicólogo em todo lugar, né, que você imaginar. Então, eu comecei a trabalhar como psicóloga de um acolhimento, né, ou vulgo abrigo, para pessoas, para mulheres e famílias em situação de rua. Ali foi o meu grande estágio, né, de psicologia, de estágio, assim, para o mundo, para a vida, né, que eu me inseri nesse campo mesmo social e trabalhei com pessoas em situação de rua, né, com mulheres em situação de rua, que também tem uma certa especificidade, né, mulheres com filhos, né, que tinham alguns conflitos, por exemplo, com o conselho tutelar, com ter que endereçar a criança a um abrigo, a um acolhimento, né, então, o psicólogo está sempre, né, nesse momento que eu estava trabalhando na assistência, era um mediador de conflitos, né, tanto com das pessoas que eram abrigadas, com os outros profissionais, ou com a gestão, ou com outros serviços, como o conselho tutelar. O conselho tutelar era algo que a gente tinha que dialogar bastante, né. Então, esse foi o meu primeiro lugar, né, específico. Depois eu fui ser psicóloga do Hospital da Mulher, aqui de Fortaleza, né, nesse lugar específico eu estava trabalhando, né, num setor ambulatorial, porque você pode trabalhar no campo da saúde, tanto hospital, posto de saúde, UPAs, centros especializados, que é onde eu trabalho hoje, que é o CAPS, né, e quando eu estava no Hospital da Mulher, aí eu fui também aprendendo, né, e contribuindo com a psicologia da saúde. Então, eu saio de um campo que a gente chama mais ou menos de psicologia social, no campo da assistência social, e aí fui para a psicologia da saúde e psicologia hospitalar, né. Depois disso, também transitei por outros lugares da assistência, como o CREAS, né? Talvez, se alguém quiser, depois eu posso falar, né? Um pouco mais, mas eu trabalhava com adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, né? Então, tinha todo o trabalho com o psicólogo, para a gente estar tentando uma perspectiva de ressocialização ou reintegração daquele adolescente que tinha cometido o ato infracional e que a gente estava tentando que ele não voltasse a cometer esses atos infracionais, né? Então, um dos objetivos era esse.
E atualmente eu trabalho, sou servidora pública da, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, sendo psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial, certo? CAPS AD, que é álcool e drogas. Então, eu sou agora psicóloga do campo da saúde mental e trabalhando, né, diretamente com com usuários, né, ou com pessoas, enfim, depende da nomenclatura, oferecendo uma escuta qualificada, manejos, compreendendo, assim, a história de vida daquela pessoa, a experiência, a relação dela com o uso de substâncias e como tornar a vida daquela pessoa com mais qualidade, com mais harmonia. A gente, na psicologia, tenta fugir daquilo que era quase a psicologia surge para quê? Para colocar a pessoa, adequar a pessoa à sociedade. Né? Então, você tinha a sociedade tem uma normativa, um modo de funcionar, e as pessoas têm que se encaixar nisso. Hoje, o que a gente faz é tentar romper com isso, né? Entendendo que cada uma pessoa tem um modo de viver, um modo de existir, tem a sua história, vão ter as suas fragilidades, assim como vão ter as suas potencialidades. Então, nosso papel é estar tentando ser um co-facilitador e um co-responsável, né, dessa vida, pela busca da vida em harmonia, né, ou com qualidade. Né. Além disso, né, além de trabalhar hoje no CAPS, né, sendo da psicologia da saúde mental, eu trabalho como psicóloga clínica, né? Muitas pessoas, inclusive eu entrei na psicologia com um desejo de ser psicóloga clínica, porque eu achava muito bonito, né? Ter consultório, ter uma autonomia do trabalho e tudo. E hoje, desde quando eu saí, né, terminei o curso, eu já comecei, né, a clinicar. O meu primeiro paciente era um paciente que eu já atendia na clínica escola, porque nos últimos 2 anos de psicologia a gente já começa na prática. Né? Então, nós temos um estágio supervisionado, que é o quê? Atender pessoas da clínica escola da universidade, e sendo apoiado, né, por um professor, que é o estágio clínico. Né? E aí, o meu primeiro paciente da clínica particular já veio da clínica escola. E até então eu continuei. Acho que já faz, nem sei, uns 6 anos, 7 anos, uma coisa assim. Que eu atuo na psicologia clínica. Então, como vocês estão vendo, é um leque de possibilidades. Eu, por exemplo, e aí vai depender muito da pessoa, do campo que você deseja, né? Assim, a psicologia da saúde, ela tem uma maior flexibilidade, porque você pode trabalhar no hospital e dando plantão, pode ser plantão no final de semana, de noite, plantão noturno, então você vai tendo uma maior flexibilidade. Tem alguns lugares que você não tem tanta flexibilidade, porque a gente não tem uma carga horária específica, como, por exemplo, o serviço social tem, que é de 30 horas, né? Então, geralmente, a psicologia organizacional são 40 horas, então você fica mais ou menos mais fixado, né, de 8 às 5, trabalhando, e também não vai ter tanta mobilidade, mas muitas pessoas fazem essa união, trabalham ou no serviço público ou no privado, e tem também a psicologia clínica. Então, são muitas possibilidades. Hoje eu trabalho no CAPS, eu trabalho na clínica privada e faço doutorado, né, no campo da saúde, mas também trazendo um pouco da psicologia para dialogar nos meus estudos. Dou aula, sou pesquisadora. Aí, nas horas livres, eu cuido dos meus gatos. Tenho também 2 cachorros, 2 cachorras, 2 cadelas. E, enfim, né, basicamente isso. Eu posso falar de cada área se vocês quiserem, mas eu queria que a gente pudesse dialogar, se vocês tiverem algumas dúvidas, né? E se você tiver também alguma pergunta, quiser me dar algum direcionamento, fique à vontade. Que eu posso ir falando. Beleza, Mariana. Tranquilo, a gente tem muito o que conversar aqui. O Levi levantou a mão. Vai lá, Levi.
Boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre se é muito difícil o preparo, né, no caso do próprio psicólogo, para atuar no mercado de trabalho, porque, por exemplo, ele lida com várias histórias, né, com a história de Hum. outras pessoas e dependendo do que ele fala, pode interferir ou não na vida, de forma significativa na vida de alguém. Então, tipo assim, é muito difícil conseguir não carregar essa carga para si mesmo. Muito, muito bacana a sua pergunta, Levi. Acho que isso é pergunta-chave, é fundamental a gente estar falando sobre isso. Primeira coisa, o que eu escutei muito na minha graduação é que, e também existiam muitos casos como esse, é de pessoas se interessarem pela psicologia no sentido de ser terapêutico para ela. Né? Ah, eu quero me entender melhor, quero me conhecer melhor e eu vou fazer psicologia para isso. Né? Isso era isso é uma demanda da pessoa, né, do aluno, e era uma questão muito discutida e debatida pelos professores, né, pelos meus professores. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade, como você bem colocou, né, muito grande, sabe? Eu geralmente falo que você ter uma boa experiência com um psicólogo, né, principalmente assim na psicologia clínica, é sensacional, sabe? Mas também você ter uma péssima experiência, uma experiência ruim de um profissional. O que é uma experiência ruim com um profissional da psicologia, a meu ver? É quando há uma implicação maior do que o necessário, né, para a sua prática. E aí você começa a ditar comandos para o outro, a querer controlar ou cuidar demasiadamente da vida do outro, né, não respeitando esse limite da autonomia e da individualidade do outro. Então, você acaba meio que pecando pelo excesso. Eu tinha um professor meu que sempre dizia: a melhor ajuda que você pode oferecer para o seu paciente é não atrapalhar, né? E para não atrapalhar a vida do outro, primeira coisa, todo psicólogo precisa fazer terapia, né? Não tem como o psicólogo ir atuar na clínica, seja privada, né? Seja pública, sem perceber, sem passar por esse processo psicoterapêutico, né? Tem muitas questões que a gente precisa fazer, o que a gente chama de redução fenomenológica, que é o quê? A gente coloca as nossas crenças, as nossas ideias, entre parênteses, né, na hora que a gente está indo para a prática. Então, eu posso ser de uma religião tal, eu posso ser católica, evangélica, umbandista, mas as minhas crenças que vêm dessa religião, elas precisam estar entre parênteses quando eu for estar atuando com o meu paciente, né? Então, e não precisa nem ser somente crenças religiosas, eu falo crença de vida mesmo, tipo, a melhor coisa para mim, saúde mental, é eu ter como é que se diz? Eu vejo muito nas blogueiras, psicóloga, faz atividade física e não sei o quê, aquela normativa da vida, né? Aquela vida perfeita de blogueira, faz atividade física, tem o corpo perfeito, enfim. Aí, isso é seu, isso você leva para a sua vida, né? Mas para o outro, pode ser que saúde mental não tenha nada a ver com isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente. A faculdade, ela tem elementos que vai preparando o aluno, como, por exemplo, esses estágios supervisionados. O estágio supervisionado, ele vai tratar com o aluno tanto desse comportamento com o outro, com o aluno, ou com o paciente que você está atendendo na clínica escola, como você com você mesmo. Né? Como é que o paciente, como é que você, enquanto terapeuta, está recebendo a demanda do outro,
né? Então, envolve muitas questões éticas, né? E tem, por exemplo, questões que você pode não ter habilidade. Por exemplo, eu não atendo crianças, né? Não atendo crianças porque, enfim, não atendo. Aquele negócio do despertar a criança interior ainda não aconteceu comigo. Então, desperte a sua criança interior. Não rolou, né? Ainda tem que ter uns anos de terapia. Então, eu sei da minha limitação. Se eu tenho essa limitação, eu não vou atender criança, né? Porque essas questões vão impactar muito, né, no processo terapêutico para o outro, né? A gente vai lidar com vidas, né, com transtornos transtornos mentais, às vezes, graves e severos, né, com situações de depressão grave, de tentativa de suicídio, ou de suicídio na família, né, então a gente tem que passar por isso. Mas a graduação, ela tem um papel fundamental nessa preparação. E outra questão, que vai também partir do aluno, é fazer esse processo psicoterapêutico. Acho que respondi, não sei. Me diga aí se ficou alguma dúvida, Levi. Vocês têm mais alguma questão, gente, para colocar para Mariana? Levi disse que sim, Mariana. Valeu. Acho que o Jardel questionou aqui se sobra algum tempo livre teu, Mariana, né? Tanto de coisa que tu faz. Tá preocupado com essa Sobra, questão? Jardel. Sobra, eu assisto séries, eu monto quebra-cabeça. O que mais? É assim, isso é uma das fragilidades, viu, Jardel? Acho que você pontuou bem. Muitas vezes eu me divido em vários trabalhos por duas questões. Uma mesmo porque eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu me sinto bem. Quando eu estou fazendo só uma coisa, eu não fico muito bem na cabeça, né? Então, eu gosto de ter esse leque de possibilidades onde eu estou atuando. Mas também tem a questão financeira, né? E aí eu acho que é importante colocar isso para vocês, né? O salário, né, em média do psicólogo, tanto no público como privado. Privado paga melhor, né, nesse sentido. Trabalha mais também, mas paga melhor. Fica nessa faixa de 2.500 a 3.500, né? É uma faixa mais ou menos dessa. Então, quando você agrega algumas outras possibilidades, né? A sua renda, a sua qualidade, né, financeira também aumenta. Então, tem esses dois pontos que me capturam, sabe, nessa tríade aí, que é serviço público, psicologia clínica e docência, né, dando aula, sendo professor. É mais ou menos por aí. Mas dá pra se organizar direitinho, dá tempo de fazer tudo. Em qual área tu acha que é melhor para trabalhar, na privada ou na pública? Olha, pronto, essa pergunta também é muito importante. Eu aprendi, inclusive na psicologia do trabalho mesmo, né, que não existe essa questão da melhor área, né, de modo, digamos assim, puro, sabe? Talvez a melhor área seja aquela em que você se identifica, que você percebe habilidades para estar ali, que você deseja, né? Por exemplo, se eu fosse pela melhor área no questão financeira, eu não trabalharia na psicologia social, porque é a que me paga menos. Se eu fosse por uma ótica da quem paga mais, eu iria para a psicologia do tribunal. Psicologia de tribunal paga muito bem, sim. Você trabalha 30 horas e ganha. Teve agora um concurso do Ministério Público. O básico era R$6.000. Se você tiver mestrado, especialização, aumenta também. E você trabalha 30 horas, né? Ainda com várias outras gratificações,
e tem 2 férias por ano, né? A férias do judiciário mesmo, que eu acho que é sempre no meio do ano, e as suas férias. Então, é um ótimo campo de trabalho falando financeiramente falando, né? Mas a gente tem que ir buscando as nossas adequações a essas realidades, né? O que mais, o que você deseja trabalhar, como você deseja trabalhar, né? Então, assim, eu sempre, e aí você vai ter nesses momentos na faculdade, entende? Porque, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu não falei para vocês sobre as abordagens. Eu falo já. Então, você vai ter cadeiras de psicologia social, psicologia da saúde, psicologia, nem falei da educação, né? A psicologia escolar também, né? Então, você vai passando por essas cadeiras e cada cadeira dessa de uma área, de um setor, você tem o do PIT, que são as práticas integradas de trabalho, que você vai conhecer os lugares que estão trabalhando essa realidade. Então, quando eu tive psicologia social, eu fui conhecer CRAS, CREAS, acolhimentos, abrigos, fui conhecer tudo isso. Psicologia da saúde, fui conhecer os hospitais. Desculpe, gente, o barulho é o encanamento do vizinho lá de cima. Deixa eu ver o que mais. Psicologia escolar, do mesmo jeito. Então, cada área que eu ia adentrando, eu olhava e dizia, não, isso aqui não é para mim. Ou então eu olhava e dizia assim, rapaz, isso aqui, para mim, eu amo. Meu primeiro campo de estágio foi no Hospital Universitário Walter Cantídio, né? Com o CETRATA, que era o Centro de Transtornos Alimentares, e o JETA, que era de transtornos afetivos, né? Bipolaridade, enfim, transtorno de personalidade. E aí eu me apaixonei. E aí, quando eu me apaixonei, eu disse, rapaz, eu quero trabalhar nisso aqui, sabe? Então, foi todas essas questões. A diferença entre o público e o privado. No público, eu sou uma pessoa muito criativa, pelo menos tem que ser, né? Geminianos tem isso. Então, o público me dava mais liberdade para utilizar dessa criatividade, né? Então, por exemplo, hoje no CAPS eu trabalho como servidora, eu posso fazer a minha agenda de trabalho. Então, tem dia que eu facilito um grupo com mulheres, tem um dia que eu faço o cinema, né? Cinema com os pais, né? Os pais das pessoas, de alguns usuários que estão lá. Então, eu vou modelando. Então, no serviço público, eu sentia que eu tinha mais abertura para essa criatividade. E no serviço privado, não. Então, eu fui me desenhando assim, sabe? Uma pergunta do Marlen aqui. Acho que é sobre... Geralmente os cursos, eles têm perfis de alunos, né? Como você definiria o perfil do curso de psicologia ou quais características são comuns de quem opta por essa área? Interessante. É tipo uma características que são geralmente de pessoas que entram no curso, ou seja, são pessoas que são que gostam mais da área de coisas relacionadas às ciências humanas, ou gostam de ler bastante, que são características fundamentais para o curso. Tem esse perfil. Pronto, beleza, perfeito. Marlene, você trouxe essa pergunta e eu lembrei de falar outra coisa, mas não me deixe esquecer de falar das abordagens, viu, Diego? Sobre esse perfil, geralmente nós temos o quê? Né? Alunos na psicologia que gostam muito das ciências humanas e sociais, e às vezes das ciências da saúde, né? Às vezes tem, por exemplo, eu me formei com uma colega que fez medicina, fez psicologia e enfermagem, né? Na época ainda ela conseguia fazer essa dobradinha, né? Em 2 universidades públicas. Hoje em dia eu acho que não dá mais, né? Acho que não. Então, geralmente tem esse perfil, né? História,
né? História, literatura, é algo que a gente vê muito no curso. Eu tive uma disciplina muito impactante para mim, né? Que foi arte, literatura e psicanálise, né? Então a gente fez leituras, inclusive foi muito terapêutico para mim, né? Se tornou assim um grupo terapêutico mesmo entre os alunos, de a gente fazer essa conexão muito forte entre arte, literatura e psicologia. No caso, eu era psicanálise, né? Então, aí no curso a gente tem, enquanto cadeiras, né? Nós temos três, que para mim foram o maior desafio, porque eu sou encharcada de ciências sociais e humanas, né? E aí nós temos uma cadeira que é de bioestatística, né? Que teve seu desafio, teve a sua dificuldade, mas a gente superou. Fortes e, como é que se diz, né? Unidos são os mais fortes, né? Todos os alunos pilharam, né? Piraram, e aí é comum mesmo, todo mundo das humanas tendo que, né, se debruçar aí na estatística. Mas é bioestatística. As outras duas que nós temos, que é mais específica também, que é neuroanatomia e neurofisiologia. Então, nós tínhamos essa aula, inclusive, com os alunos da medicina, né? Eu esqueci o nome, Diego, que você vê o corpo e tudo. Esqueci. Faz tempo, gente, desculpa, é uns 10 anos. Um laboratório de anatomia, você está dizendo? Laboratório da anatomia, que você vai ter que dizer aí cada peça do corpo, do sistema nervoso, sistema, né, a gente trabalhava mais esse campo mesmo, sistema emocional, límbico, sistema nervoso, neurofisiologia, neuropsicologia e neuroanatomia, né? São essas que são mais, digamos assim, uma se inclina mais para as exatas, que é a bioestatística, e as outras ciências da saúde, mais próximo da medicina. Mas outros, né, nós temos cadeiras de sociologia, filosofia, né, que é o campo mais epistemológico da psicologia, né, e também temos as abordagens. Então, assim, a psicologia, por exemplo, para você ser psicólogo clínico, e para ser também em qualquer lugar que você for atuar, você segue uma linha teórica, que isso na psicologia, antigamente eram só 3. Ou você era psicanalista, ou você era analista do comportamento, não sei se vocês já ouviram falar, mas é tipo terapia cognitivo-comportamental, TCC, essas coisas, né? Então, nós tínhamos psicanálise comportamental e psicologia humanista, que era algo mais da filosofia, psicologia fenomenológica, existencial, gestalt terapia. E hoje nós temos um leque um pouquinho maior, estou sendo bem delicada, mas o bacana de você ter assim essa diversidade de teorias é que você pode passear por essas teorias e saber qual é que você se adequa mais, que você vê sentido. É um modo de ver a psicologia e um modo de ver o mundo, né? Que você também vai estar passando por esse campo aí. E eram, geralmente, inclusive por mim, eram as cadeiras mais esperadas, porque isso você começa a ver a partir do 4º semestre. Até o 3º, você vê as coisas básicas mesmo. Filosofia, sociologia, essas neuroanatomia, neuropsicologia, estatística. Aí, a partir do 4º, é que você começa a ver essas densidades, né, essas linhas teóricas, e que você pode também estar escolhendo. Né, e é muito bacana isso. Deixa eu ver se mais alguém... Eu respondi a do perfil. É isso, é mais a galera mesmo das humanas e sociais, é arte, é literatura, música. A gente tem uma disciplina, inclusive, que é de musicoterapia, então
Tem muita gente, e tem também o campo de políticas, né? Então tem uma galera que gosta de ciências políticas, então segue um pouco aí nessa psicologia política, certo? Mariana, o acesso à UES, o acesso em psicologia da UES, eu sei que já faz algum tempo, né? Você é da terceira turma, mas assim, como é que era o vestibular? Como é que era essa questão? Pronto. O vestibular, eu não sei como é que está especificamente hoje, mas tinha uma prova específica. Não sei se a UES agora é Enem ou é as duas, Não, né? ainda tem uma prova específica, a UES, vestibular específico. Pronto. Aí a segunda fase era português, história e geografia. Não tinha biologia. Eu lembro que na UFC mais forte era biologia, né? E aí na UES era português, história e geografia, a segunda fase, né? Eu geralmente digo assim, em termos de vestibular da UES, né? Como foi que eu estudei, né? Não sei se é para falar sobre isso, Diego? É isso aí? Sim, fale como é, que a gente está nesse processo agora. Pronto. Então, a UES, ela é uma instituição muito tradicional. E aí, o que é que eu fazia muito? Eu estudava basicamente pelas provas anteriores, né? Que geralmente eles mantinham o mesmo conteúdo, às vezes tinha uma questão ou duas que se repetiam, né? Mas era o mesmo conteúdo cobrado de maneira diferente. Então, muito do meu estudo para a UES, que foi bem diferente do estudo da UFC e bem diferente do estudo do Enem, eu acho que isso é importante estar pensando, que são estudos diferentes, certo? A prova da UES ela é bem mais fechada e o Enem é bem mais aberto. Né? Então, são modos também de estudar que são diferenciados. Então, eu estudei muito pelas as provas anteriores, né, fazendo aquela varredurazinha, o que é que caía, né? Eu não era muito boa, não era muito boa, não, eu era péssima em física, química, essas coisas, né? Então, realmente, o que é que eu pensei? Não, eu vou ter que caprichar na que eu sei e fazer o básico das que eu não sei, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz. Né? Então, eu estudava muito português, muita história, muita geografia, e estudava o básico, né? Já está falando aqui, né? E estudava o básico das outras, né? Eu, particularmente, eu não sei como é que está a concorrência hoje, né, Diego? Era um curso até mais ou menos concorrido, né, o de psicologia. Mas o meu foco era conseguir passar para a segunda fase, né? E aí estudar bastante história, português, que era algo que eu gostava. Aí, assim, você quer fazer psicologia e não gosta muito de história, português e geografia, né? Acho que você vai ter que passar por um desafiozinho, né? Porque é algo que não cobra, não é somente para o vestibular, é para a graduação mesmo, né? História é fundamental, né? Então, eu estudei nesse sentido. Mas aquelas que cada um tem uma estratégia. Tem pessoas que se sentem mais seguras, que não, eu vou estudar mais as mais difíceis, as que eu não domino tanto, porque as outras já têm uma certa base. Então, o mais importante desse modelo de estudo é você se conhecer, é você saber o que te dá mais segurança e reconhecer o que você consegue fazer, assim, as suas potencialidades. Eu sou muito boa em português, mas eu sou péssima em redação, vamos dizer. Né? Gosto da prova de português, mas não gosto de redação. Então, você tem que agir com essa sinceridade para com você mesmo, porque senão você não consegue pensar o que fazer com essas fragilidades. Seja redação, seja matemática, química, física, e lançar as suas estratégias de estudo. Minha recomendação é: olhem as provas antigas da UES.
Se quiser decorar as questões, pode decorar também, que às vezes cai uma, duas, três, certo? Mas o modelo da prova é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. Mariana, fazendo um resgate daquela garota Mariana de 16 anos, 17 anos. Como é que você soube que queria fazer psicologia? Você não sabia bem? Foi na base do tato? Foi experienciando? Como é que você chegou a essa conclusão? Olha, quando eu fiz, né, o meu terceiro ano, tinham algumas palestras nesse sentido, sabe, de profissionais explicarem um pouquinho de como era cada profissão. E aí, no dia que eu assisti a palestra da psicóloga, que foi até, né, foi falar sobre psicologia, eu disse, é isso aqui que eu quero, né? Mas isso também tem a ver com o quê? Com algumas habilidades, sabe, que eu já tinha e que poderia estar desenvolvendo, como essa habilidade da comunicação, né? Isso é importante na psicologia. Você vai ser requisitado muito para ser mediador de conflito, né? Seja entre pacientes, entre profissionais, entre gestão, você é sempre acionado, né? Também por ter uma história de vida que me levava a ser essa cuidadora, né? Eu era meio que, mesmo que adolescente, ainda criança, eu era essa cuidadora, né, de uma parte da família. Então, eu me identificava com esse lado do cuidar, do se comunicar, do escutar o outro, de acolher o outro. Né? Então, assim, acolher o sofrimento do outro. Eu acho que a psicologia é a grande marca da psicologia é essa capacidade do psicólogo de acolher o sofrimento, acolher a dor do outro, né? Então, isso eu já percebia, sabe? Que vinha um pouco comigo. Então, depois que eu vi aquela palestra, eu disse, é isso aqui que eu quero, né? E fui, né? Mas, e aí a cada semestre eu me empolgava muito mais, né? Eu sou uma pessoa empolgada por natureza, o Diego me conhece. Então, é muito bacana, eu acho que para vocês até estarem pensando, né? Independente se seja psicologia ou não. Começar a pensar naquilo que te encanta, né? Assim, qual é a tarefa, qual é a habilidade, qual é o caminho que me brilha meus olhos, me faz brilhar os olhos, que faz sentido para mim, né? Que eu quero, que eu desejo, né? Então, tem muito a ver com isso, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela falava muito que essa tinha que ser a primeira pergunta e não quanto ganha, né? A gente hoje vive num mercado de trabalho, a gente sabe que a questão financeira é fundamental, né, para a gente viver e sobreviver, mas anterior a isso, você tem que se perguntar o que você deseja, né, o que é desejo para você no campo do trabalho. E isso é o mais importante, né, basicamente isso. Exatamente. E lembrando, gente, nós não somos obrigados e obrigadas a 17 anos saber o que é que quer fazer da vida com precisão, tá certo? Exatamente. Então, manter a serenidade em relação a isso e a gente vai experienciando. Alguém mais quer fazer algum questionamento para Mariana? Fiquem à vontade. Alguma dúvida, alguma curiosidade que queira. O Jardel disse que está sonhando, é para sonhar mesmo, Jardel, porque a gente sonhando, a gente vai materializando. Né? Tem essa possibilidade. Exatamente. Eu vejo muito essa questão esse processo pandêmico também, né? De como se organizar, de tudo isso. Então, acho que vocês que estão aqui já são vitoriosos, assim, né? De estarem
Teve muita gente que, por exemplo, desistiu de tentar o Enem, pensou em desistir, às vezes pelas condições, né? Pela falta de condições, né? Então, é muito bacana parar. Eu acho que isso é muito importante, você ter esse momento reflexivo, que é antes de estar atuando, que a gente às vezes vai muito no bolo, né? Antes de escolher a profissão, a graduação, dar essa parada, né, para pensar com você, com pessoas próximas, né, com a sua rede de apoio, o que você pode estar fazendo de mais interessante e, como o Diego falou, né, sendo sempre uma possibilidade, né, assim, que podem existir várias, né, e no meio do caminho você pode, inclusive, mudar de curso, querer outra coisa na vida, né, nada é fechado, né. Quanto tempo é a faculdade de psicologia? São 5 anos, Levi. São 5 anos de psicologia. São 10 semestres, né? E aí, a partir acho que é do 6º semestre, que vão faltar 2 anos, né? Não me engano. Enfim, a partir da metade do curso, as turmas se dividem por especialidades. Né? Então, assim, você é apresentado um leque de possibilidades de atuação da psicologia até o 5º semestre. Aí, a partir do 6º semestre, aí a minha ênfase foi saúde. Então, eu fui para uma turma, né, uma pequena turma dentro da minha turma maior, que queria saúde. Aí tinha, acho que eram 4 ênfases. Psicologia da saúde, educação, né, psicologia escolar, a social e a organizacional, que era de empresas, né. Então, você vai passando por você chega num determinado ponto que você vai precisar fazer também uma escolha, né. Então, é interessante estar pensando nisso desde o iniciozinho, né, 2º, 3º semestre, que aí você vai fazendo as escolhas. Ok? Mariana, essas disciplinas de especialização, elas são optativas, ou é dentro da grade? Não, essas ênfases, né? Não, é obrigatória. Por exemplo, se eu defini que eu ia ter, que eu queria fazer a ênfase em psicologia da saúde, certo? Então, todas as minhas disciplinas, a partir de então, eu ia ser voltada para a área da saúde. Era psicologia hospitalar, psicopatologia, psicologia e atenção primária, tudo era da psicologia da saúde. E as optativas que eram de outras ênfases. Eu estou na psicologia da saúde, mas eu tenho interesse em uma disciplina de assistência social, de psicologia social na assistência. Então, eu coloco essa disciplina como optativa. Mas se você escolhe uma ênfase, ela vai ser obrigatória até o final do curso. Mariana, o Levi está perguntando qual é a abordagem que você utiliza. Pronto. A minha abordagem hoje é a psicologia. Eu fiz uma formação, certo? Não, a formação que você faz depois da graduação não é obrigatória, certo? Mas para atender, é interessante que você tenha uma formação mais específica, porque o que você vê na graduação é muito superficial, porque você vai ter que conhecer todas para escolher uma, né? Então, não dá para aprofundar todas. Então, eu escolhi a psicoterapia fenomenológica existencial, né? Aí fiz uma formação, essa aí está dentro da linha do humanismo, que eu tinha falado, né? Fiz uma formação e eu atuo na psicologia clínica diante dessa formação. Mas tem, por exemplo, a psicologia, psicoterapia comportamental, psicologia comportamental, né? Que é aquela dos ratinhos, não sei se vocês já ouviram falar, ou então terapia cognitivo comportamental. Essa é uma linha, né, uma abordagem específica. A outra que é muito conhecida é a psicanálise. Então, muitas pessoas optam por ser psicanalista. Então, você pode atuar como um psicólogo psicanalista, né, quando sai da clínica.
mas você não é considerado psicanalista de formação se não fizer uma formação à parte, certo? Até porque a psicanálise não é específica da psicologia, qualquer pessoa pode fazer psicanálise. Fazer o estudo de psicanálise, certo? Então, essas são os três ramos básicos. É a psicologia comportamental, que vai dizer como, digamos assim, o foco é mais nos comportamentos, né? Na organização, numa modelagem dos comportamentos daquela pessoa. A psicanálise, ela tem por eixo fundamental o inconsciente, né? Ele vai falar que nós temos um sistema psíquico, que é Freud que vai estar falando disso, e a partir desse sistema psíquico, o corpo é regulado, é organizado. E para você saber exatamente saber a leitura, saber interpretar esse sistema psíquico, você teria que fazer análise, que é diferente de psicoterapia. Hoje o que eu faço, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, não sou psicóloga psicanalista. E a outra linha é essa que eu estava falando, né? Que é a minha, que é a psicologia humanista. Então, é comportamental, psicanálise e humanismo. São essas três possibilidades, que também vai partir da sua decisão. É isso. Beleza, Levi? Ficou claro aí as abordagens? São três grandes, né? Às vezes tem algumas ramificações dentro delas, né? Exato. Mariana, eu queria agradecer a sua presença e disposição em estar aqui. Dizer que eles queriam muito ser analisando os seus, né? Ele estava dizendo aqui que estavam querendo sessões suas, então você já se coloca aqui como uma possibilidade para Sim. que eles possam fazer, né? E deixar as portas da escola abertas, não é? Para que você possa eventualmente retornar quando você quiser e quando a gente também lhe acionar, não é? Tranquilo. De cá também eu me coloco à disposição para você quando você precisar, tá certo? Ok. Tá certo. Eu que agradeço, né? Foi ótimo nosso tempinho aqui juntos. Qualquer coisa pode falar comigo, né? Se quiser passar meu contato também, fique à vontade, certo? Sim. E a gente vai se comunicando. Qualquer coisa, estarei por aqui. Ok? Beleza, Mariana. Um abraço grande. Bom final de semana. Pra nós. Tchau, tchau.